Emerson Mendes, nosso papai de Maria. Olha só, Emerson, conta essa história, como é que a gente chegou a falar, a pensar em falar num podcast que tem esse tema, né? Um tema inusitado. Até para procurar referência foi difícil para a gente estudar. Mas vamos Foi lá, pra é contigo, caramba. Emerson. Galera, vamos lá. Eu falei pro Werner, eu sempre falo o seguinte: a gente não aprende só com nossos filhos, a gente aprende com os filhos dos amigos, dos conhecidos de todo mundo. A gente sempre brinca que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E às vezes a gente faz parte dessa aldeia. E foi numa dessas que eu me deparei com uma situação que para mim era diferente, que era estar no momento como cuidador de um menino, não de uma menina, né? Não no caso da minha filha, mas no caso do filho de um amigo meu. E ele era a criança que batia. Ele estava no brinquedo, estava no parquinho, outras crianças brincando, e eu estava no papel de cuidador e eu tive que lidar com aquilo. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem perdido. E uma outra situação que é super embaraçosa, porque assim, os pais da criança que apanham, e eu já tive, né, e aí nessa posição eu já tive, né, já vi Maria Flor ser empurrada para amiguinho, e eu era aquele pai que olhava para a criança e falava, dá um cascudo nesse moleque. Você recebe aquele olhar de julgamento de quem não compreende por que, que a criança faz aquilo, de quem acha que você não está sendo firme o suficiente para o seu filho, ou no caso da criança, né, que eu estava cuidando naquele momento, ou que você dá o exemplo errado para aquela criança. Enfim, são uma série de pensamentos que me passaram naquele momento, quando eu recebi aquele olhar e aquelas chamadas de atenção, vamos dizer assim, né? Tipo, você não tá olhando essa criança, cara, assim não dá, pô, já é a segunda vez que bate na minha filha, e você, eu confesso que eu fiquei muito, muito mexido com isso. E aí eu fui pro Werner, falei, cara, vamos trazer esse assunto para cá, porque eu confesso que, assim, o negócio me mexeu muito, porque foi uma situação inusitada. E eu acho que a empatia, a gente trabalha muito dessa forma, né? Quando a gente está realmente no lugar do outro. A gente se põe realmente no Uhum. lugar do outro na situação que o outro passa. E eu É tive essa oportunidade. engraçado você trazer. Eu até falei com você, acho que antes dos bastidores. Eu fui numa festa de aniversário e tinha uma criança lá que era bem agressiva também. A criança entrou na piscina de bolinha, ela entrou na piscina de bolinha, tirou todas as bolinhas e todas as crianças. Ela estava jogando as bolinhas para fora, ela tirou as crianças, aí ela, não satisfeita, ela pegou as bolinhas e estava jogando nas crianças. Estava jogando nas outras crianças, estava fora da piscina de bolinhas. E aí, passou uma semana, o amigo, dono da festa, falou, cara, tu viu que tinha um moleque lá que era o moleque era o Kroos, era o Denis Pentinha, Denis Pestinha com pimentinha, tudo misturado, e o moleque, porra. Aí eu falei, pô, o Samuel teve que sair da piscina lá porque ninguém tava aguentando ele, né? E ele me perguntou, cara, como é que eu dou um toque no pai, né? E você vê como que é uma dor de todo mundo, assim, você não sabe meio que você faz, porque quando você fala que uma criança é agressiva, você está falando que o pai também é agressivo. A gente já falou disso aqui. Na hora que você você aponta o erro da criança, você fere muito o ego dos pais. Você fere uma escola, por exemplo. Vocês não sabem a dificuldade de uma escola, por exemplo, para apontar a dificuldade de uma criança. Eles vêm cheio de dedos, assim. Não sei se acontece com você, mas, assim, é Acontece. cheio de... Meu Deus, estou pisando em ovos aqui, né? Dependendo do que eu disser aqui, né? O que esse pai pode achar, né? Enfim. E é legal você trazer esse tema que eu acho que vai ajudar bastante gente, né? Não sei se a gente vai conseguir aqui esgotar ele em menos de uma hora, mas é uma reflexão importante. A gente vai conversar sobre isso hoje. É, Emerson, se você quiser começar aí, cara, com algumas considerações, antes de eu colocar as minhas aqui, eu tenho algumas reflexões para fazer sobre esse assunto. Cara, eu acho que assim, é o que você falou, acho que se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai longe. Dá, acho que 2, 3 podcasts. Eu tava pensando nisso a semana inteira. E vamos partir do princípio. Ó, deixa eu te explicar um negócio aqui. Ó, não foi por causa disso, foi porque o tema era difícil que a gente deixou de fazer semana passada, não, viu? É verdade, é. Eu Porque sei que vocês assim, estavam com gente, saudade. vocês sabem que assim, a gente tem a agenda atribulada e o Werner acabou descasando semana passada, a gente deixou para gravar na última hora e não deu certo. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu subir, né? Mas a gente vai se comprometer a não acontecer mais, a gente vai tentar se antecipar a alguns movimentos. Beleza, vai lá. Mas vamos lá. Partindo do princípio. Então, né, a gente sempre trata assim de crianças pequenas, né? Até por conta da minha vivência, da vivência do Werner. Criança pequena, primeiro, ela não sabe ainda lidar muito com sentimento.
Então, ela não sabe como extravasar, como demonstrar o que ela sente. Isso já é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração e que eu acho super relevante. O segundo aspecto, isso eu tinha me esquecido, na verdade eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas e acabei lembrando. A criança nesse período, 2, 3, 4 anos, ela ainda é muito egocêntrica. Ela não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, para ela, além de ser difícil administrar o que sente e administrar como ela demonstra, ela não tem essa capacidade, né, de empatia, vamos dizer assim, né, com outro coleguinha, ou com o irmão, ou com a irmã. Terceiro ponto, ela, e aí por uma questão até de maturidade, ela desconhece a própria força, Uhum. em muitos casos, né? Você tem aquelas crianças de 2, 3 anos que são meia grande, meia brutalhada, né? E meia espalhafatosa. Ela não tem noção ainda de consequência. Então, por exemplo, se você pegar uma criança de 2, 3 anos, até a minha filha, acho que 4 anos, 4 anos e meio, ela não tem noção, por exemplo, que se ela empurrar uma criança da escada, a criança pode morrer. Simples Sim. assim. Ela não tem noção de gravidade. Uhum. Então, esse é um dos motivos maiores que a gente sempre fala que assim, a criança ela não faz, e aí o que muitos pais que estão do outro lado, e acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas assim, o pai que está do outro lado da criança que recebe a agressão, ele, por estar mexendo com um filho dele, uma filha, né, uma coisa que envolve sentimento, foge um pouco da razão. E foi o que o Werner falou, né, como atinge a gente diretamente, ou a gente desconhece, ou a gente esquece esses fatos. E aí a gente leva para o pessoal. Uhum. E aí por isso que gera tanta discussão, tanto julgamento, e às vezes até uma consequência um pouco pior, às vezes, sei lá, né, assim, nunca vi. Mas já deve ter acontecido de ter rolado briga com o pai por causa de treta de criança. Sim. Então, Imagina acho assim, isso. quando chega fora de Fala aí. contexto ainda, né? Quando chega fora de contexto, por exemplo, Exatamente. aconteceu na escola, o cara já vem babando, né? Para encontrar naquele ambiente com energia boa que é a saída da escola. Nossa, maravilhoso, É, ambiente com energia lá em cima, lá no alto, pouca agitação. né? Então, acho assim, a gente tem que partir dessa premissa básica, né? Uhum. Conhecer, e a gente sempre fala disso aqui. E assim, galera, vocês vão ver a gente falar muita coisa, às vezes, que vai se repetindo nos episódios, porque tá tudo meio que conectado, tá tudo meio que interligado. Uhum. E a gente falar de muita coisa sem voltar nesse assunto de conhecer fase de desenvolvimento da criança, não tem como. Uhum. Né? A gente não tem como desvincular essas coisas. Vocês vão ver que muita coisa está sempre atrelada a isso. Sim, E eu acho que esse ponto é fundamental. A gente ter esse entendimento, essa compreensão. isso. Na hora que a gente pensar numa criança, a gente está falando aqui de raiva. Esse comportamento é um comportamento raivoso, né? A agressão, na verdade, da criança, ela é uma forma dela se expressar e se comunicar, né? Sim. Quando a criança expressa essa raiva, geralmente existe algum tipo de desconforto, né? Se não for, claro, uma patologia, talvez a gente pode falar até um pouquinho disso na frente. Eu não sou médico, mas a gente pesquisou, eu pesquisei um pouco aqui para a gente pegar a linha tênue, né? Uma diferença quando, por exemplo, nós como pais a gente tem que saber quando que a gente tem que levar no médico e quando que é um comportamento que vai passar, que é só um desconforto da criança, né? A gente pode falar um pouco mais para frente disso, mas assim, o importante dessa premissa é talvez uma frase assim: esse comportamento agressivo do meu filho não é consciente ou intencional. Ele não faz isso por malignidade, entende? É, Tem não é que a criança vai arquitetar, enfim, e ser agressiva, porque às vezes essa criança pode ser agressiva até com a avó, sabe, com o próprio pai, com a mãe, de dar um tapa mesmo, mas não é muito do que a Emerson falou. Ela não tem a consciência que ela pode, por exemplo, empurrando da escala, pode matar outra criança. Entende? Às vezes você vê a criança tirando. O Luiz Hans tem um exemplo bom. Criança tirando a asa da borboleta, assim, arrancando a asa da borboleta, que ela tá achando aquilo engraçado, né? E aí a gente, como pais, traz um pouco mais de consciência. Filho, não faça isso, né? Não pode tirar a asinha da borboleta, né? Porque sai o sanguinho da borboleta, você pode desenhar, né? A borboleta está sofrendo, se você tirar a asinha da borboleta, não é engraçado fazer isso, né? Cuidar dos animais, enfim. Você pode ilustrar o sofrimento de uma borboleta, né? E aí não pode tirar, né? Dependendo da criança, se for uma criança normal, entre aspas, ela vai reagir, né? E vai parar de arrancar ali a asa da borboleta, né? Mas geralmente está ligado a isso, né? É um desconforto que a criança está sofrendo e a criança nova, ela ainda nem sabe, né, a dimensão do próprio corpo, ela está cabendo no próprio corpo.
Então, ela está entendendo como é que o mundo funciona, como é que é a dinâmica do mundo e a própria dinâmica interna, né? Dos sentimentos, de como ela expressa isso, de como ela convive com os outros, principalmente crianças muito pequenas, né? Acho que a gente pode partir dessa premissa para falar assim, ok, calma, né? Quando a criança for um poço de raiva, você tem que ser um poço de calmaria. Calmaria. Exatamente, que aí equilibra. Se os dois são um poço de raiva, aí lascou, né? Aí você explodiu o Inferno de Dante, né? Lembrei do filme agora. Que é Resgatou. Nossa, desenterrou. Falei alguma besteira? Não, é isso aí, né? Não, tá certo. Aí a gente tem que partir assim, vamos dizer assim, dos gatilhos, né? O que pode levar essa criança a bater? Então, assim, primeira pergunta, que eu acho que assim, é uma pergunta meio que desnecessária fazer aqui no podcast, que acho que quem escuta a gente não partilha desse tipo de educação. Mas, assim, primeira pergunta que você deve se fazer: você bate no seu filho? Se você bate e você desejar que ele não bata, é meio contraproducente, né? Concorda? Você é o primeiro exemplo, a gente sempre falou disso. A criança ela é tipo uma esponjinha. Então, o que ela vê, ela faz. E aí, seria essa a primeira condição. Outra coisa, e aí isso varia muito de criança para criança. Conteúdo. Né? Por exemplo, a criança tem acesso a conteúdo violento? Por que depende da criança? Porque não é uma condição exata. Você pode ter criança que assiste um desenho um pouco mais violento e não vai replicar aquilo lá. Porque não é dela. Tem criança que vai ver aquilo lá e vai querer replicar. De repente vai achar legal, de repente vai achar divertido. E aí a gente volta no que a gente falou no começo. Como ela não tem consequência ainda, noção de intensidade de força, noção de consequência para o outro, ou até mesmo a questão da empatia de se colocar no lugar do outro, ela vai fazer aquilo porque simplesmente para ela é divertido. Então não existe maldade naquele ato. E aí a gente tem que ficar muito ligado nisso. Por exemplo, Maria foi descobrir o que é um Hadouken. Quem já jogou Street Fighter sabe o que é um Hadouken. Meu filho sabe o que é Hadouken. Exatamente, ela descobriu. Então, de vez em quando, ela me dá uns Hadouken aqui em casa. Mas por quê? A convivência com o primo, meu sobrinho, meu afilhado, ele joga Street Fighter, a gente vai na casa da minha irmã, ela vê. É uma coisa que faz parte. No caso, eu apresentei o Hadouken, peguei uma almofada e falei, Hadouken! Joguei então. Agora. Mas tem criança que vai ver o negócio e vai querer, de repente, dar um chute giratório na outra, para testar, para ver se é legal, entendeu? Assim, é tudo teste, é tudo descoberta, é o que o Werner falou, né, cara? Eu falei, tá se descobrindo o corpo, tá descobrindo o limite, tá descobrindo até onde vai, até onde não pode ir, até onde consegue ir, até onde não consegue. É tudo descoberta. Aí tem a questão do temperamento. E aí isso a gente já falou muito aqui. Se você tem uma criança que já tem naturalmente, né, a gente fala, já vem de fábrica, um temperamento mais colérico ou mais sanguíneo mesmo, que é aquela criança que realmente tem aquela... até fugiu a palavra agora, né? Mas é aquele vulcão dentro mesmo, né? Vamos trazer de novo o negócio do filme. Um apetite irascível, né? Aquela erupção dentro dela, que o negócio vem, ferve e tem que sair de alguma forma. É natural que ela tenha, de repente, um acesso de raiva que ela vai bater realmente. É mais fácil, depende assim. Minha filha, por exemplo, ela tem um temperamento normalmente mais tranquilo. Tá? Não que ela não tenha batido nunca, mas assim, é muito mais fácil de controlar. É mais difícil de eu presenciar. Né? Ela bater em uma outra criança, eu nunca vi, por exemplo. Na gente já aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu e cessou, né? A gente conseguiu, na base da troca do diálogo, tipo, fazer ela entender que não era uma coisa adequada, e até porque a gente não bate nela também. Outro gatilho é buscar por atenção. E isso a gente sempre fala bastante aqui também. A gente tá lá, a gente trabalha, sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia, e na atual conjuntura muitos pais e mães trabalham. É normal. Faz parte, né, da nossa realidade hoje. E quando você chega em casa, às vezes você não consegue dar, sei lá, 10, 15, 20, 30 minutos de atenção plena para aquela criança. Isso está ligado muito ao desconforto, né? Lembra lá que a gente falou logo no começo, né? Qual é o desconforto que essa criança está sentindo para expressar essa raiva? A agressão que ela é uma forma de se comunicar de uma criança pequena que não sabe ainda quais são as regras de um bom convívio social. Ela está aprendendo essas coisas.
né? Vai pensar que uma criança já leu aí a Ética Nicomaque de Aristóteles, entendeu? Ela não sabe, nem a gente, pô. Você vê, você conversa com pessoas aí que, entendeu? Tem dificuldade, imagina a criança. E aí, nesse caso da busca pela atenção, a gente entra até na questão da disciplina positiva que fala, né? Dos objetivos Uhum, equivocados. Como uhum, ela não sabe a forma correta de chamar sua atenção ou de ter sua atenção, ela uhum. acaba utilizando uma forma equivocada de fazer. E muitas vezes essa forma é a agressão. Sim, E aí um bagulho exatamente. legal, e um negócio legal que eu descobri. E aí vai até do que o Werner falou da questão da raiva, mas nem sempre, tá, gente? E aí eu acho que entra muito na questão da criança que eu tava cuidando. Tem criança que bate por estar feliz, por incrível que pareça. Que Sério, maneiro. cara, eu fui pesquisar e tem. Porque eles falam assim, ela às vezes ela tá tão eufórica, tão feliz, tão. E assim, você vê que normalmente é aquela criança que fica mexendo na mão, não consegue parar de se mexer. E ela, como ela não sabe extravasar aquilo, ela bate. Aham, E aí você acha que não, e aí assim, é uma situação totalmente fora do que a gente está acostumado, fora do que seria o, vamos dizer assim, normal, né, da onde aham. vinha a agressão, mas a gente tem essa questão também. Às vezes a criança está tão feliz que ela bate. Ela puxa um cabelo, ela dá um beliscão, ela dá um tapa, porque é muita energia, e ela não sabe Aham. como direcionar. E nesse caso, agora uma pergunta minha. Nesse caso, por exemplo, seria caso da gente encaminhar para um psicólogo infantil ou os pais mesmo levam? Porque tem isso, né? Às vezes a gente comportamento muito agressivo, né? Às vezes você fala assim, putz, né? Preciso levar no psicólogo ou a gente trata aqui com a gente mesmo. Nesse caso específico da criança que está Da muito eufórica, felicidade, o que você assim, acha? eu não vi nenhuma recomendação. É o que É, você falou. Eu talvez tenha ido menos a fundo que você na questão de repente, de patologia ou de questão médica. uhum, Eu fui muito mais na questão do comportamento mesmo. Eu não vi sim, falando nada. Eu, particularmente, eu acho que se é uma coisa comportamental e que, em tese, né, vai ser passageira, porque a gente está falando de criança pequena, eu acho que é uma questão de você acompanhar. é, Se aquilo lá você vê que não está tendo evolução no sentido de controle, né, no sentido da criança conseguir conter mais ou conseguir direcionar para outra coisa, e aquela agressividade estimulada pela felicidade não está diminuindo, aí de repente acho que talvez seja o caso. é, Mas eu acho que varia muito. Eu acho que não dá para a uhum, gente, sei lá, bater o martelo em uma situação específica. sim, Porque vai variar muito de criança para criança, de situação para situação e de desenvolvimento. exatamente. Porque cada Porque eu criança é acho uma assim, criança. Uhum. Cada criança é e uma assim, eu criança, acho de que vai fato. muito, e acho que vai muito da nossa interação, né, cara? Porque assim, se a gente souber, aí acho que a gente vai entrar depois nesse mérito, né, de como acolher isso, ou como tratar isso, ou como trabalhar isso com a criança, Uhum. vai muito também da nossa participação, da nossa Sim, interação. sim. Porque, por ser uma coisa que desagrada, né, você. E aí eu falo principalmente do pai da criança que bate, a gente vai entrar naquele mérito daquela coisa que a gente já falou algumas vezes. O sentimento ruim a gente não quer sentir, né? A gente tenta Uhum. ou jogar para baixo do tapete, ou fingir que não vê. A gente acha Uhum. uma coisa feia. E se a gente fingir que não vê esse tipo de coisa, que eu acho que deve acontecer, infelizmente, com muitos pais, e aí não é uma questão de julgamento, é Sim. uma questão de realidade. A gente não Uhum. está, às vezes, emocionalmente preparado para lidar com isso. Se a gente escolhe isso, a tendência é que a coisa não melhore. E, Uhum. ao contrário, muitas vezes até se agrave. Sim. Então, acho que parte também da nossa escolha de como a gente vai lidar com isso, como a gente vai enfrentar isso. Uhum. E eu acho, tem uma coisa você falou da nossa interação, da nossa reação, né? Que é uma tendência que eu vejo quando uma criança desperta, por exemplo, um comportamento agressivo, né? Principalmente de pais de primeira viagem, mães de primeira viagem, que a gente fica assustado, né? A gente fica um pouco assustado e tende a rotular essa criança, né? E já levar, por exemplo, para terapia, né? Encarar e não encarar como um processo de aprendizado da criança, que foi o que a gente trouxe no começo. Porque quando você sabe que não é consciente, que não é intencional, você fala assim, bom, essa criança está no processo de aprendizado, então eu preciso orientar, né? Ao invés de rotular, putz, meu filho é agressivo mesmo, ele é isso mesmo. Esse guri aí sempre foi assim.
Ah, não pode deixar, olha, não pode deixar ele aqui sozinho nos brinquedos com as outras crianças, que ele é assim mesmo. E aí você vai jogando esses rótulos e a criança em formação, o rótulo que você joga para ela aceita, cara. O rótulo que você joga para ela aceita. Ela não tem a consciência, por exemplo, de falar assim, pô, peraí, eu não sou agressivo, só queria o brinquedo da Maria Flor, entendeu? O Samuel não vai fazer isso. Peraí, papai, não é que eu sou agressivo, eu quero só o brinquedo que a Maria Flor está brincando nesse momento. E eu não sei como que eu faço isso, como eu me expressei. Se eu me expressei mal, me desculpa, tá, papai? Inimaginável, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai expressar a agressividade dele, né, em alguma forma, principalmente por ser menino, vamos dizer, já fazendo uma simulação entre Samuel e Maria Flor aqui, tomando brinquedo, o pai do filho que bate. Mas o Samuel é bem bonzinho, mas assim, isso é importante para que a gente separe o ser de estar, entendeu? O estado agressivo de uma criança não é que uma criança é agressiva, entende? Isso eu acho extremamente importante para que a gente não rotule, porque essa criança que cresce você dizendo que essa criança é agressiva, ela vai abraçar esse rótulo e vai levar para o resto da vida dela, né? E aí é muito daquele negócio, como é que a gente reage então? Se a gente não pode assustar, se a gente tem que ser contenção. Já buscando um pouco do que a gente fala muito aqui, de margem, né? Se o mar tá revolto, né? Que a gente seja uma margem calma, que a gente seja o leme para o barco, e leme calmo, né? Que a gente seja contenção, que a gente seja segurança, né? E para isso, né? A gente precisa de certo posicionamento de vez em quando, posicionar mesmo, os próprios pais posicionarem, terem coragem de se posicionar, né? Com firmeza e respeito, né? Firmeza e calmaria, sabe? Gentileza. Olhar nos olhos ajuda muito. Quando você olha no olho, pede para que a criança olhe para a gente. Olha para mim. Olha para mim. Entende? É isso. Se você se assustar diante de um comportamento agressivo, a criança também se assusta. Porque aí ela fala assim, os dois estão perdidos. Está todo mundo perdido. Eu estou perdido, ele também está perdido. Geralmente, ela dá uma procurada. Principalmente se for uma criança que tem muitos episódios agressivos. Ela dá uma procurada para ver onde que tem calma aqui, onde que tem segurança. Né? Se você vier esbaforido, se você vier obrigando muito já, né? Aí pronto, aí desandou o negócio. Eu acho que é muito isso. Quando você pensa em ser agressivo, uma pessoa que tem um ser agressivo, você está indo num nível muito mais profundo, né? Está indo num nível muito mais profundo de personalidade mesmo, que essa criança provavelmente não é, né? Acho que é isso. Cara, tu falando esbaforido, me vê a imagem mental, porque assim, eu fico pensando sempre do modo como a criança vê, né? Aí tu imagina a criança de repente bateu em um amiguinho alguma coisa, e tu vem correndo na direção da criança esbaforido, a imagem da criança deve ser tipo um búfalo vindo na direção dela, falando, ele vai me atropelar. Né? Porque, meu, pra criança deve ser assustador, ela já tá, porque assim, ela bateu, né? Uhum. Ela teve o ato. Aí ela para, e ela olha em volta. E aí ela já fica constrangida, porque normalmente o que acontece? Aquela cena para, né? Uhum. A criança que apanhou chora, Uhum. o pai ou a mãe da criança que chorou vem resgatar aquela criança, e o pai ou a mãe da criança que bateu vem dar o esporro na criança que bateu. A cena se repete, né? É quase um looping. Se você for ver, as cenas são quase todas iguais. Sim. Mas normalmente o pai da criança que vem já vem armado. E aí, para a criança descer, é aquela imagem, né? Ver tipo, um búfalo, um touro, alguma coisa na direção dela, falando, ele vai me atropelar, vai me dar uma chifrada, vai me bater. Aí é a cena do Dragon Ball, né? A cena final do Dragon Ball que tá todo mundo se porrando, tá todo mundo dando porrada em todo mundo. Exatamente. Muito bonito. Ai.